Mas tu Então, dizes que então não faça isso. Portanto, que esse pessoal não é Deus. Mas Sim. a verdade é que nós vimos aqui um fenómeno que foi... no princípio do ano, o Massano foi reconduzido. O Massano tinha mais 5 anos, provavelmente. Em março, abril, o Massano... Aquilo também é muito estranho, porque acho que ele acorda, põe a carta, depois o presidente diz, não vais pôr a carta, eu é que vou-te pôr a carta, depois até no final do dia já é, não, a tua carta é a minha carta, não insiste, não insiste, então não vais sair, vens para aqui para a coordenação económica, e no dia seguinte o Kwanza caiu a pique. Foi assim, foram os cenários que aconteceram. E 2 dias depois, o Tiago é nomeado e diz que tinha a solução para o problema. Até hoje ainda não chegou o problema, quer dizer, a solução, porque o problema está lá há muito tempo. A pergunta que eu faço é, como é que uma mudança de uma pessoa causa tanto estrago numa economia? E aqui não estou-me a referir ao José Eduardo e João Lourenço. É mesmo aquele dia fatídico em que o Massano pôs a carta, depois saiu, não saiu, e no dia seguinte, literalmente, o Kwanza entrou assim numa depressão, tipo, foi de saudades. Não, em primeiro lugar, dizer que certas iniciativas, certos intervencionismos geram bolhas. Ok. E as bolhas depois têm um timing para arrebentar. Ok. Isso Ok? aqui não estás a referir à super equipa económica antes do Massano? Porque também era super equipa económica e depois não deu em nada. Não, Ou era outra bolha? não, grosso modo, o Banco Nacional de Angola é um complemento ao Ao poder político? Não, aquilo que chamam de equipa económica, né? Ok. E ele vinha do BNA. Oh, nice. Exato, vinha do BNA. E a uma dada altura, o que nós vimos é FMI vem, em 2020. Eu fui uma das pessoas que apoiei a liberalização cambial. Ok. Sim, na lógica de que os preços têm que ser livres, mas, Exato. mais uma vez, não basta liberalizar o câmbio, não basta liberalizar o preço dos combustíveis. É preciso também permitir que o Tiago, de forma livre, consiga fazer exatamente, venda. Que não te ponham a niesa, que não te ponham a discutir o teu preço com certos ministérios. Exato. Enfim, não pode ser. E que não vivem aquela realidade. Exato, porque senão, eu costumo dizer, é mais ou menos ir para uma cadeia, dizer que vamos desinfestar isso, mas ninguém sai da cela. Pois, então, quando você vai fazer isso, tens que abrir as celas. Ok. Senão vais ter que reprimir. Uns morrem, uns que sobrevivem, é mesmo já escangalhados, né? Eu costumo dizer, está a resistir, mas sem qualidade nenhuma. Okay. No caso da universidade, a biblioteca é sala de aulas, as salas de estudos são sala de aulas, aumentou a quantidade, admitiam com 10 ou positivo, agora com 2 também já te admito, amigo, eu preciso. Ok. Baixa a qualidade em todos os aspectos. Né? Então, exatamente. Okay. Então, não é só crescer, a economia não é só aumento da quantidade, mas também qualidade, serviços, etc. Né? É tudo isso. Então, nós criamos uma bolha. Nós fizemos a reforma cambial, o Kwanza atingiu aí 800 por dólar. E, de repente, creio que em 2021, finais de 2021, 2022, depois já início, num contexto em que o Banco Nacional de Angola também já estava a ser calcionado constitucionalmente como um órgão independente, ainda assim interveio na moeda de forma a torná-la artificialmente barato. Os dólares, ou seja, $1 passou a ser 400 kwanzas. Exatamente. Ou 400 e qualquer coisa. Aquilo era uma bolha. Ou seja, você de forma administrativa está a dizer que o Kwanza não tem esse valor, mas eu vou atribuir um valor artificial grande. Isso é irresponsável. Mas para você fazer isso, Tiago, você tem que ver o que é que, conforme se diz aqui, é uma linguagem, o peito que você tem em termos de quantidade de dólares guardados. Ok. Só que a sua quantidade de dólares não é suficiente. Exatamente. Porque desviaste. E também não é você que produz dólares, quem produz é Estados Unidos da América. E às vezes não tens autorização para ir buscá-los também. Não, ainda que só tens que vender petróleo, mas depois depende muito do preço, é volátil e as tuas reservas vão. Então, a partir do momento que tu artificialmente baixas o valor do dólar, tu tens aí
tens aí um efeito. Os agentes não são irracionais, eles são racionais. Ok. Sempre. As pessoas são sempre racionais. Ninguém é irracional. Não existe tal coisa como pessoas irracionais. E então, a uma dada altura, é assim... Mas existem políticas irracionais. Não, há sempre uma racionalidade Ok. que leva a fazer aquilo. Porque Ok. se nós achamos que é irracional, não vamos perceber o que o leva a fazer isso. O fundo. Deixa, ok. é irracional, então perdes de vista há um fundo. o entendimento, exatamente. Há um fundo do é Jean-Claude. racional, é sempre Yeah, racional. ok. Então, basicamente, é assim, quem não tem kwanzas, não tem muitos kwanzas, é normal, vive do dia a dia. Esse não tem como, esse fica à espera do que vai ocorrer com a taxa de câmbio e toma decisões, vai comprar comida ou vai fazer qualquer coisa. Imediato. Quem tem muitos kwanzas, se eu tiver um armazém muito e dinheiro. faço milhões e milhões de kwanzas todos os dias, eu não guardo kwanzas no banco. Não compensa. Porque eu conheço o histórico. Conforme eu disse, olha para o Kwanza como um bem qualquer. Yeah. A qualidade, a E a forma como o credibilidade. tratam. Exatamente, tu dizes, isso não é confiável. Yeah. Isso não é confiável. Então, eu nunca posso guardar muitos Kwanzas. Estou sempre a fazer Trocar. transação de uma moeda não menos fraca ou não confiável, não Yeah, estável. para algo mais seguro. Porque é tudo uma questão de confiança, para algo mais estável, Yeah. que é o dólar. A partir do momento que eu sei que está 400, eu digo, esses aqui estão a aproveitar-se dessa fase aqui que é eleitoral. Daqui a pouco, exatamente, é racional. Yeah. Esse é o momento para eu fazer o máximo comprar o máximo de dólares antes que aquela... Porque depois daquela fase, é só dar um tempo, porque depois vai se largar. Mas esse é o desafio da independência dos bancos centrais. Ok. É o desafio da independência. Quando os bancos centrais não são independentes, são influenciáveis, eles têm efeitos catastróficos, como se fossem um dilúvio. As políticas econômicas podem ter um efeito equivalente à guerra. Ok. Pois. Por quê? Porque, no final das contas, os períodos de maior inflação são os períodos em que os países estão em guerra. Por quê? Porque, aliás, até os próprios bancos centrais, o primeiro banco central que surge, que é o da Inglaterra, ele nasce e ele elimina o ouro, elimina a prata e vão para o papel moeda no sentido de que chega depois, essa moeda é difícil, é muito cara. Temos que nos endividar, temos guerra, então vamos criar aqui papel. Por quê? Porque é fácil imprimir para sustentar a indústria armamentista. É caro fazer guerra. Mas isso vai ser a custo de transferência de recursos reais de quem produz para a indústria armamentista. E isso foi assim, isso justificou o surgimento do Banco Central na Inglaterra, a Alemanha passou por isso. Então, os momentos de guerra são momentos de hiperinflação. Okay. E por isso é que, quando um país está em paz e na mesma tem inflações renitentes... Isso quer dizer que continuamos em guerra fria. Por isso é que os economistas tendem a dar essa equivalência. Como é que há certos países que estão em guerra, mas têm inflação mais baixa do que países que estão em paz? Porque nós estamos em guerra fria desde 2002.